Entre essas belíssimas máquinas clássicas, trabalha o Mário AV, um dos mais conhecidos designers em Macintosh do Brasil. Hoje nós temos uma entrevista com ele aqui no Universo Binário. Apple Store. Estamos aqui no nosso episódio aqui do Universo Binário com um famosíssimo, mas pouco conhecido pessoalmente, o Mário AV. E eu devo abrir a entrevista falando que, olha, Mário AV é um nome muito maneiro. Um apelido, eu não sei se é o seu nome mesmo. O sobrenome agora. Acho mais bonito até. Ah, é? Não, porque eu sempre achei legal, porque saíam matérias, saíam capas na Mac Mania, trabalhos do Mário, e saía sempre Mário AV, e eu achava muito maneiro, porque além de ser maneiro, o nome era quase um currículo, né? Você como artista gráfico... É verdade, isso foi totalmente sem intenção, né? Porque sai das iniciais do nome mesmo. Mas ficou um trocadilho bacana. Isso aí foi quando eu trabalhei na Folha, antes de mexer com as coisas da Mac Mania, né? Onde eu fui co-editor, né? 8 anos, assim, que passaram que nem um sopro, né? Justamente uma época bem interessante na história da informática, né? E até hoje colabora com a Mac+, só que é expandir, né? Então, na Windows Vista e na Photoshop Creative também, né? Escrevendo matérias... Escrevendo matérias, de vez em quando ajudando na edição também, ilustrando também, e fotografando. Porque depois que eu saí das revistas, eu editei revista de games também, né? Trabalhei na IGM, Nintendo World e tal. E depois trabalhei numa agência de marketing, mas comecei a achar que carreira de design gráfico tá muito sem graça, assim, não sei. É meio que nem trabalhar em redação, a diferença não é tão grande, né? Você tem é um trabalho que realmente ficou sem graça e tem um monte de opiniões minhas no blog lá bastante extremadas falando, olha, essa profissão tá horrível, não sei o que, estão destruindo, os clientes são horríveis, os profissionais são maus, né? Só metendo a boca e para minha surpresa, centenas de pessoas mandaram e-mail falando, não, é isso mesmo, concordo com você, estou tendo as mesmas aflições, não sei das quantas. Aí que eu falei assim, olha, eu vou me concentrar em fotografia e ilustração, que é uma coisa que dá sempre para ser original e dá para cultivar um lado autoral legal também, né? Porque se você não cultivar um lado autoral, pira, você fica insatisfeito. E a outra coisa é escrever, né? Eu não consigo ficar sem escrever nada. Então uma das coisas que acabou ficando um vínculo permanente minha com a Mac+, que é a sucessora da Mac Mania, a seção museu, no login da revista aqui, apresenta todo mês alguma coisa da tecnologia de ontem para o pessoal que está chegando agora, que é uma quantidade muito grande de gente que está pegando agora isso, né? Pegando a coisa andando e tem interesse em saber como é que chegamos onde estamos agora. Um pouco de histórico, porque a gente, aqui no estúdio do Mário, vocês podem perceber, temos aqui dezenas de máquinas antigas, novas, mais antigas, mais as clássicas, da época do Steve Jobs, depois que o Steve Jobs saiu. E depois ele voltou. Ironicamente, a maior parte deles são da era bege dos anos 90, né? Que o Steve Jobs não participou, né? Sim, exatamente. As coisas com... Bom, tem o laser, né? Tem o... Que eu acho que é a peça-chave aqui. A peça-chave aqui da coleção do Mário é o Lisa. É o mais exclusivo, por exemplo. E ainda está pré-restauração, né? Pode ver, está bem feio. A prioridade no momento é juntar e conservar eles. Assim, ano passado, quando comecei, eu conseguia tratar e consertar individualmente, mas depois ficou esse número grande de coisas. Teve uma vez que vieram 10 máquinas de uma vez. Porque é o seguinte, né? Eu usei os meus contatos no mundo Mac para avisar,
Se você está querendo se livrar desse equipamento antigo e que você gosta, aqui tem alguém que vai apreciar, tomar conta deles. Bom, um veterano usuário de Mac tem uma coisa muito emocional com o equipamento, né? Ele não consegue simplesmente se livrar, né? Eu acho que toda pessoa veterana de Mac tem algum encostado no fundo de um armário assim. Eu inclusive tinha um LC3 que você tem lá em cima, que eu acho o design muito interessante, que é de 93, 92. Que vamos pegar lá como um exemplo, porque isso numa época, é interessante posicionar ela historicamente, que é antes do Windows 95, 93. De 93. A CPU inteira do computador é essa pequena caixa que eles chamavam de caixa de pizza, né? Se você, deixa ele aberta, mano. Você tem aqui as portas de memória, né, de memória RAM, a famosa bateriazinha do relógio que todos os Macs têm. Isso aqui é um slot PDS para você colocar uma placa de rede ou captura de vídeo ou alguma outra coisa. Que é uma coisa meio proprietária que foi usada só em algumas motherboards da época, né? Sim. E eu tô querendo identificar esse aqui. Eu acho que é o coprocessador matemático que vai aqui, né? É o processador, né? Você vê que ele era muito econômico, né? Ele não precisava nem de cooler, de ventilação, qualquer coisa assim. Exatamente, ele tem um coolerzinho só aqui, mas é para o gabinete inteiro. Esse espaço nível HD SCSI dele. Chega mais perto aqui. Mostra aqui, olha que interessante, né? O processador aqui que vem com o loginho da Motorola, que a Motorola fabricava esses processadores. Essa saída de áudio é uma saída de áudio 8 bits, né? Mas não é blips e blops, é áudio 8 bits, né? Eu sei que a máquina sempre processou o áudio em 16 bits e a saída era em 8, mas 16 estéreo internamente, né? Quer dizer, se você ligasse uma... Se você ligar um fone de ouvido aqui, você atrás. ouve o som estéreo. Exatamente, é muito interessante essa máquina. Eu ganhei essa máquina num sorteio e eu falei, o que eu vou fazer com essa máquina? Mas depois de um tempo eu comecei a ganhar paixão pela maquininha. Oi? Tem um monitor que encaixa dele. Perfeito, né? Perfeito. Isso que é muito legal das máquinas. E o que aconteceu nessa época também, né? Que, como vocês podem ver que elas são mais ou menos da mesma época. Você vê, esse é um outro modelo. 040, ou seja, tem um chip grandão aqui. Mas, memória de vídeo e o resto da construção dele é idêntica. Né? Esse também é o que eles chamam de form factor, né? Então, você vê que tanto esses quadrinhos como o 6100 que está aqui, eles seguem esse formato baixinho porque é um desktop para colocar o monitor em cima. Mas aos poucos o mercado começou a gostar mais de torre, né? O 2CI e o Quadra 700 são interessantes porque eles podem ficar deitados ou de pé. Né? E eu sei de muita gente que pega o Mini atual e coloca de pé também. O Mini atual, o Mac Mini atual coloca de pé. Sim. Agora esses aqui foram pensados já para ficarem entre o monitor e a mesa, e isso eleva o monitor até uma altura mais ergonômica, né? Porque o monitor sempre precisa de um pouco de elevação. E foi isso que o Steve Jobs, quando ele voltou em 97, né? Quebrou tudo e fez isso aqui, né? Aí ele fez isso aqui tá leve porque é um mock-up. Mas essa foi a grande joia, né? Que voltar ao conceito do monobloco, que inclusive a gente separou um monobloco antigo, Mac aqui. Mas voltar a esse conceito de monobloco com uma tecnologia avançada para a época, até inclusive, né? USB, que era novidade. Você vê, é muito simples aqui o painel de conexões. Você tem FireWire, USB, rede, modem, áudio, entrada e saída, acabou. Nada mais na máquina inteira, né? Então eles vendiam o iMac como o fim dos fios. E que perdura, né? Eles têm uma propaganda que mostrava um PC ATX com um monte de fio assim atrás, né? E até hoje é um pouco desse jeito, mas conseguiram simplificar muito, porque antes você tinha um cabo SCSI desse tamanho, que você tinha que ligar o periférico com a máquina desligada, senão estragava tudo, e um monte de... Não reconhecia, né, as limitações, porque o SCSI era a interface externa mais usada na época, né, antes dessas máquinas, antes do USB era o SCSI, e tinha várias dificuldades, inclusive tinha um software que eu lembro de usar na época que auxiliava você a conectar periféricos depois que estavam ligados, né, que era o Silverline, alguma coisa assim. É isso mesmo. E tinha outra coisa, né? Mesmo nas portas seriais tinha uma confusão, porque às vezes você tinha uma porta que servia para colocar uma coisa, outra que não servia. Tinha porta separada para modem para impressora, que depois unificaram.
E um monte de pequenos detalhes que o usuário não tinha que se preocupar. Ele não tinha obrigação de se preocupar com essas coisas e aos poucos foram botando ordem na casa, né? É interessante que assim, a interface de conexão USB foi inventada pela Intel e quando a Apple adotou, assim, tinha acabado de ser criada e no mundo PC pouca gente conhecia. Então a Apple, com o enorme sucesso do iMac, impulsionou e consolidou o USB como uma interface universal para periféricos para a indústria de informática inteira, de uma vez só. Essa incrível influência que a Apple tem, que é muito maior do que números, né? Quando começam a falar em market share, não, mas por que a Apple, não sei o quê. Eu falei, a influência dos caras é estupidamente maior do que esses números, né? É uma coisa muito interessante. Em convenção de software livre, você vê os gurus de Unix, Linux usando de monte MacBooks, monte. Porque é uma máquina flexível o suficiente para rodar o que ele quiser e já sabe que o hardware é bastante bem construído também.